E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula, né? Dando continuidade à nossa discussão sobre a construção do Estado brasileiro, tá? Vamos falar sobre o período regencial. Para começar, eu queria dizer que essa é uma aula que muitas vezes o pessoal torce um pouco o nariz. Eu confesso que não é um assunto muito simples, muitas vezes não é o mais agradável, mas é super importante para a gente compreender a construção do Estado brasileiro após o nosso processo de independência, tá? Então eu vou tentar ser aí o mais claro possível, tá bom? E a dificuldade que a gente encontra muitas vezes no período regencial é de fazer a chamada história teleológica, né? Como se tivesse uma finalidade. Então as coisas acontecem de uma forma, caminhando de um jeito específico para acontecer tal coisa. Né? Então você vai olhando as coisas, sabendo, ó, isso aqui vai ser importante lá na frente para isso. E com o período regencial é difícil fazer isso, né? É difícil achar um eixo, especialmente quando a gente fala dos conflitos regenciais. Eu vou tentar trabalhar mais ou menos dessa forma, não que seja muito simples, eu faço bastante isso nos outros assuntos, mas no período regencial confesso que é um pouco mais complicado, tá? Mas a gente vai trabalhando isso da melhor maneira possível, tá bom? Bom, para a gente começar, vamos para uma definição importante, né? O que é regência? Porque a gente fala de um período regencial, a gente precisa saber o que é uma regência, tá? Então, quando a gente fala de regência, a gente poderia definir como sendo um governo provisório de um país quando o seu soberano se encontra impedido de exercer sua função. Ou seja, alguém irá reger, né, irá comandar, guiar o país, governar o país num momento de exceção, enquanto o monarca, enquanto, enfim, a pessoa que deveria estar no posto não pode. No nosso caso, por exemplo, por que se tem um período regencial? Porque o monarca, por direito, era uma criança, né, o Pedrinho, filho do Dom Pedro I, era uma criança, não podia, pela lei, assumir o trono brasileiro, tá? Por isso a gente entra num período em que pessoas iriam governar o Brasil, iriam reger o Brasil no lugar do Pedrinho, tá? Até que ele completasse aí a sua maioridade. Um período bastante conturbado, tá? Extremamente conflituoso e que tem alguns pontos importantes para a gente compreender, beleza? Bom, para a gente começar, primeiro a gente precisa falar um pouquinho da organização partidária do Brasil, começando ali no período de 1831, começo do período regencial, até 1834. A gente podia dividir o Brasil em dois grupos, começando pelos liberais. Os liberais, eles tinham uma subdivisão dentro de si. Primeiro os liberais moderados, né, os liberais, inclusive, seriam o antigo Partido Brasileiro. Né? Aí a gente tem os liberais moderados, que eram grandes proprietários de terra na sua essência. Esses caras, eles eram defensores de uma centralização administrativa, tá? Ou seja, um modelo unitarista. Além deles, a gente tinha também os liberais exaltados, tá? Grandes proprietários também, muitas vezes de regiões um pouco menos importantes, e os chamados profissionais liberais, médicos, advogados, enfim, pessoas que não são proprietários, mas também não são funcionários necessariamente de alguém, regulam com maior liberdade o seu tempo de trabalho. Esses caras, eles eram defensores de uma descentralização administrativa, tá? Defensores, portanto, de um modelo muito mais próximo do federalismo, tá bom? Então, esses dois grupos compunham os liberais. E a gente tinha também os restauradores. Como o nome diz, eles eram favoráveis a uma restauração de Dom Pedro I no poder. Acabou saindo errado no slide. No slide está Dom Pedro II, mas é Dom Pedro I, tá? Então eles eram favoráveis à restauração de Dom Pedro I no poder. Eles queriam que Dom Pedro regressasse ao Brasil, tomando novamente o trono. Eles formavam antes, em geral, o Partido Português, tá? E aí tem uma coisa interessante aqui pra gente pensar. Por que a gente fala, né, que os liberais moderados são liberais se eles são favoráveis a uma centralização administrativa, a menor liberdade das regiões? Porque eles são uma oposição a esses restauradores no primeiro momento, né? Se esses restauradores querem reconstruir o modelo monárquico
baseado num rei, num imperador, né, autoritário, os liberais moderados se opõem a esse modelo, por isso que num primeiro momento a gente os chama de liberais, tá? A partir de 1834 a coisa muda. Por quê? Em Portugal, Dom Pedro I, ele morre, tá? Ele morre e aí não dá mais para ser um restaurador, a não ser que você queira restaurar o cadáver do rei, né? Então não faz mais sentido ser restaurador. E aí a gente vai chegar a uma nova organização partidária, tá? Que vai ser comum até o nosso período, até o fim do período monárquico, com 2 partidos, né? O grupo dos restauradores vai acabar se juntando com os liberais moderados e vão formar o Partido Conservador, e aí seguindo a lógica do unitarismo, da centralização administrativa. Tá? E os liberais exaltados vão formar o Partido Liberal, favorável em grande parte ao federalismo, tá bom? Então a gente tem uma organização partidária, tá? Que vem se construindo desde a nossa independência, que é importante que a gente trabalhe aqui nesse ponto, tá? Só que tem uma frase bem famosa, né? Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Essa frase era de um político pernambucano, tá? E o que ela significa, né? Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Significa que apesar deles serem, né, de partidos opostos, né, partidos diferentes, teoricamente rivais na política, na prática eles são muito parecidos, né? Por quê? Porque a gente está falando de partidos compostos pela elite brasileira. A gente não está falando de um partido dos mais ricos e um partido dos mais pobres, do povão. A gente está falando de 2 partidos da elite. Tudo bem? Partidos, portanto, que em termos socioeconômicos eles têm os mesmos interesses. No geral, a manutenção dos latifúndios, a manutenção da característica agrário exportadora do Brasil, a manutenção do escravismo, tá? Então, eles são muito semelhantes. Eles vão diferir, no geral, na sua questão administrativa, na proposta administrativa para o Brasil, mas eles são muito semelhantes. Por isso, nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, porque eles vão agir na prática política de uma forma muito semelhante. Tá? Então existe uma composição social semelhante entre eles, eles são no geral compostos pelas elites brasileiras, que vai acabar fazendo com que os seus interesses socioeconômicos sejam muito semelhantes, tá bom? Então coloquei aí no slide para vocês que eles diferem nas propostas administrativas, tá bom? Muito bem, existem algumas alterações institucionais que vão ser feitas durante o período regencial, que são importantes que a gente comente aqui no primeiro momento. Para começar, em 1831, no final do ano, né, então depois ali da abdicação de Dom Pedro I, a gente tem a criação da Guarda Nacional, que não é a mesma Guarda Nacional que nós temos até hoje no Brasil, tá? É um modelo diferente, ela cabe, depois é recriada, que basicamente o que ela tem como função? Manter a unidade territorial brasileira. E ela vai fazer isso através de 2 funções principais. Primeiro, proteger as fronteiras, né? Então impedir que as províncias que tinham fronteiras com outros países fossem incorporadas por esses países. Lembra que a gente está falando de um continente com países muito jovens, com interesses territoriais ali conflitantes, né? Então havia essa necessidade de se disputar o poder. Tá? Então há uma necessidade de proteger as fronteiras, essa é a primeira função da Guarda Nacional. Segundo, reprimir rebeliões locais. Havia um receio também por parte do governo de que essas rebeliões locais acabassem desembocando para movimentos separatistas, o que não era um receio equivocado, isso poderia realmente acontecer, tanto que aconteceu, né? A gente vai falar disso na nossa próxima aula. Então a ideia é que a Guarda Nacional pudesse também servir como um corpo de repressão contra essas rebeliões, tá? Impedindo, portanto, a fragmentação do território. Então, no geral, essas 2 medidas servem para manter a unidade territorial brasileira. Então, a grande função da Guarda Nacional é manter essa unidade, é garantir que o Brasil continue tendo o seu modelo territorial intacto, que ele não se fragmente, como aconteceu na América Espanhola, que era o grande medo, aí, o grande temor, né,
dos grupos políticos no poder do Brasil. Tudo bem? Então isso é um ponto importante pra gente, tá? A Guarda Nacional era formada por pessoas de núcleos de cidades, né? Então ela não era um grupo formado por pessoas de todo o país, cada cidade ela teria a sua Guarda Nacional, que não era efetiva o tempo todo, né? Ela era convocada em momentos de necessidade e ficava comandada por grandes proprietários de terra que recebiam o título de coronel, né? Isso vai explicar pra gente um pouquinho, né, da existência do coronelismo, por que esses grandes proprietários de terra ficam conhecidos como coronéis, né? Isso vai mudar depois que a guarda acaba, eles não têm mais esse título na prática, né, mas de maneira simbólica continuam sendo chamados de coronéis, né? Então a expressão vem daí, vem da Guarda Nacional, tá bom? Então a Guarda Nacional, a criação, né, da Guarda Nacional, é a primeira alteração institucional importante pra gente, tá bom? Muito bem. Em 1834 a gente tem a grande alteração institucional, que é o ato institucional, né? Um ato que alterava alguns elementos da nossa Constituição, né? E que tinha uma importância muito grande para o funcionamento do país ali durante o período regencial. Primeiro, substituía-se a regência trina pela regência una. O que é cada uma delas, né? Quando o Brasil entra no período regencial, adota-se um modelo de regência trina de 3, né? Então o Brasil teria 3 regentes, tudo bem? Então 3 pessoas comandariam o país. Esse modelo dura até 1834, quando em 34, no ato institucional, substitui-se essa regência trina por uma regência una, eletiva, ou seja, o Brasil passaria a ter somente um regente eleito pelo voto, tá? E aí é interessante porque existe um modelo, né, político em que o governante ele é eleito pelo voto. A gente chama esse modelo de república, tá? E a gente pode falar de uma forma ou de outra que durante a vigência, né, dessa regência una eletiva, o Brasil viveu o que a gente costuma chamar de experiência republicana. Mas nota, eu estou falando de uma experiência republicana. O Brasil não foi uma república, tá? O Brasil viveu um momento semelhante a uma república, tá bom? Inclusive porque o poder moderador fica suspenso. A nossa Constituição ela dizia que o poder moderador era de uso exclusivo do imperador, e se o imperador não pode assumir, né, se não tem um imperador efetivamente, ninguém pode fazer uso do poder moderador, né? Então, se não tem moderador e o nosso governante é eleito pelo voto, vivemos uma experiência republicana. O Brasil ainda não era uma república, mas é uma fase em que nosso modelo administrativo, nosso modelo de governo se assemelha a uma república, tá? E aí talvez o ponto mais importante do ato institucional, a criação das assembleias legislativas provinciais, né? Então, cada província passava a ter a sua própria assembleia legislativa, o seu próprio corpo legislativo, capaz de criar leis próprias, projetos próprios, tá? Isso dava muito mais autonomia para as regiões, tudo bem? Então a gente pode falar aqui do início de um projeto federalista que não se consolida nesse momento, né? A gente vai ter alterações que impedem a sua consolidação, tá? Mas a gente pode falar já do esboço de um projeto federalista no Brasil, tá bom? Então são alterações institucionais bastante importantes, tá? Para o desenvolvimento do período regencial, tudo bem? Bom, o nosso próximo assunto, e vai ficar para a próxima aula, são as rebeliões regenciais, tá? Então foi um momento conturbado justamente porque eclodiram vários conflitos, mas a gente deixa isso para nossa próxima aula, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Lembrando que se vocês tiverem dúvida, deixem comentários no vídeo, no link do YouTube, tá? Para eu tentar responder vocês, ou esperem o nosso próximo encontro online, ao vivo, tá bom? Beijo, bons estudos e até mais. Falou!